agradecemos a Deus por mais esse momento, agradecemos pelo dia que passamos, por todas as atividades que tivemos e pelos estudos que fizemos. E colocamos na mão de Deus essa aula, esse estudo de agora, tão importante está sendo a nossa vida. Assim seja. Sim, seja. Graças a Deus. Sim, seja. O doutor Fernando está com a gente. Bem. Seu Vandir, nós não conseguimos lhe ver, mas pode ser a internet daí também, não é? Eu não estou conseguindo lhe ver, não. Aparece só a logomarca. É minha... Pode falar. Eu acho que... O Chico também não está aparecendo, não, seu Vandir. E o senhor também não. A gente não teve permissão hoje de usar a câmera, não, seu Vandir. Só as mulheres. Agora aí. Aí, ó, já retiro o que eu disse. Eu estou aprendendo a ser mais tecnológico. Agora é o senhor, agora é a sua vez. Rapaz, eu já tentei de tudo aqui, não deu certo, não. Mas tem uma câmerazinha embaixo, não é vermelhazinha com traço. Você clica nela que você aparece. Exatamente. Mas não tá. A opção para mim não tá rolando. Eu já cliquei nela, mas não tem a opção, mas não tem nada não. Olha aí, a Lília chegou também. Obrigado, Tati, por ter feito a nossa oração de abertura. A Sheila não pode participar hoje. Samila, desculpa. Eu tô aqui. Eu acertei só no S. Só o S. Boa noite, querida. Então, vamos lá. A gente já escreveu algumas perguntas aqui. O nosso tema de hoje foi o plexo genésico e a pedofilia. Por sinal, muito esclarecedora em muitos aspectos, né? Ela é até acima do próprio tema, né? Inclusive as perguntas que foram feitas depois. Saudade do seu Naelso, porque ele sempre fazia a primeira pergunta. Mas seu Naelso está muito bem, graças a Deus. Já se recuperou, tá super bem, né? Graças a Deus. Já se recuperou. Teve uma médica do interior do estado que visitou ele, me relatou como ele está e conferiu com aquilo que ela disse, graças a Deus. Olha que legal. Na hora que a doutora Cristina, acho que falou pra gente, dizendo que ele não ia poder trabalhar com o pessoal do hospital por causa da afinidade fluida, afinidade mental, né? Sentimental, tudinho. Eu falei, então venha trabalhar com a gente aqui na Austrália, porque a gente não tinha muita conexão mesmo. Pode ser que ele possa ir para outro país, mas aqui dentro a lembrança atrapalha. Ele não vai conseguir se livrar dessa reencarnação tão fácil se ele trabalhar aqui, não. Pois é. Mas vamos lá, vamos ao tema. Eu acho que a gente já tem algumas perguntas aí, né? Se a gente puder, cada um próprio ler a sua própria pergunta, facilita até para ficar essa conexão próxima com o seu Vandir também, né? Tá, a pergunta da Tati entrou depois da minha, não sei como é que tá aparecendo para vocês. Entrou depois da sua. Tá certo, né? Tá certo. Então tá bom. E as minhas perguntas, Tati, eu vou pedir para tu ler, porque eu saí, elas ficaram registradas e eu perdi elas. Tá bom. Tá? E não tá aparecendo as susuas perguntas, Chico. Porque eu fiz antes de vocês entrarem. Mas Sim. Você consegue ver aí, Tati, as minhas perguntas? Eu consigo. Tá. Se a senhora pudesse dar início. Então tá bom. Dentro da avaliação psicológica para os pedófilos encarcerados, não seria a afinidade daqueles profissionais com suas imperfeições? Ô Chico, você me ajuda aqui. Eu vou ajudar. Deixa eu ler aqui do meu próprio texto, então. Melhor se ler. A gente está falando ali naquela parte em que existe a avaliação psicológica, né, dos pedófilos. O pedófilo, quando está preso, e aí ele recebe um psicólogo que vai fazer a avaliação, e muitos deles se acometem do sentimento, né? Ele já está preso há 10 anos.
ele não tá apresentando mais nenhuma, digamos, mais nenhum um pensamento, um desejo pelas minhas avaliações, vou liberar. Aí ele liberta aquele pedófilo para a sociedade, onde a doutora Cristina nos fala que isso não deve ocorrer, né? Porque não tem uma forma de cura nesse sentido, porque a pessoa é uma afinidade mental, né? Então, assim, a minha pergunta é, o psicólogo não estaria necessariamente numa vibração em que se assimila ao pedófilo? Esse é um dos fatos que ele permite que ele saia, digamos assim, dá né, o diagnóstico de que ele está livre? Não estaria ele, por exemplo, acometido de algum problema sexual nesse campo? Faz sentido a pergunta? Faz sentido, faz sentido. Sim, eu entendi o que você perguntou. Se não tem, por parte do profissional, alguma afinidade de forma de pensamento. Mais ou menos isso. Nós temos que observar que o psicólogo e a psicologia não pode se envolver com o emocional do paciente. Seja ele quem for, qual seja o problema que esteja, a gente sempre vai usar a razão, entendeu? Eu aprendi com os espíritos que o ser humano ele pode se anular. Ele pode ter uma culpa e nessa culpa ele pode apresentar um falso arrependimento, né? Isso é muito perigoso, porque as pessoas às vezes vai pelo lado do perdão e não vai pelo lado da razão. São duas coisas completamente diferentes, entendeu? Você pode ir para o lado do perdão e a pessoa, de repente, não lhe perdoar e você se aproximar e se prejudicar. Então, alguns psicólogos muito experientes, eles vão pelo lado da razão, eles não vão pelo lado do sentimento. Ora, uma pessoa presa é uma pessoa indefesa. Ele vai criar qualquer fuga para sair do cárcere. O grande problema está aí. E alguns pedófilos, é interessante que o sentimento dele está sob o controle dele. E na visão psicológica, a gente sabe que pouco importa para ele se ele abusou uma criança ou não. E na cabeça dele, aquela criança é um adulto. E na cabeça dele, isso é uma satisfação sexual e nada mais do que isso. É normal, entendeu? Então, a partir daí, a gente teve uma consulta com um rapaz de 25 anos, pedófilo. E impressionante, né? Além de pedófilo, ele era filho adotivo, né? E a mãe adotiva, muito preocupada com as atitudes dele, porque sabia que a qualquer momento ele poderia ser preso, ele poderia ser assassinado pela sociedade. E a doutora Cristina olhava para ele e parecia que ele não tinha feito nada. Então, a médica chegou para ele e disse assim, olha, quando você destrói uma infância, você está destruindo a si mesmo. E ele abria aquele sorriso como se nada tivesse acontecido. Então, a médica foi muito direta com a mãe adotiva e disse, olha, isso é um problema psiquiátrico, eu não posso atribuir isso a um problema espiritual, não. O conselho que eu lhe dou trate seu filho no psiquiatra. E outro conselho que eu dou a você é que não destrua a infância, porque um dia a sociedade pode lhe destruir. Você pode perder sua vida. E você é uma pessoa muito fria. Você não responde a sentimento nenhum. Para se ter uma base do pensamento dele, ele não estava nem aí. Totalmente frio. Então, se de repente um pedófilo desse, ele é preso, o que acontece, né? Ele vai procurar uma defesa. Só que essa defesa é um falso arrependimento, é um falso sentimento. Que na visão de uma psicóloga que não tem experiência, vai dizer que ele se arrependeu. Mas na visão dos espíritos superiores, ele não tem cura. Pois é. Aí eu tenho outra pergunta seguindo a essa, um ganchinho. O psicólogo, quando ele liberta, digamos assim, esse preso, ele tem alguma desculpa.
cairia sobre esse profissional a culpa de suas vítimas futuras? Não só ele, como o advogado também. O advogado, ele responde por isso, entendeu? Então, porque ele sabe que a pessoa não tem recuperação. Então, se o Estado facilita, responde também por isso, por várias crianças que vão ser abusadas e vão ser destruídas. Então, isso é um processo de resposta da justiça divina, sempre coletivo, diante daquelas pessoas que estão ali envolvidas todo nesse ciclo, né? Porque existe réu que ele, na realidade, ele tem recuperação. Mas no caso a gente considera o caso da pedofilia como uma psicopatia gravíssima. Uma psicopatia gravíssima. E, na realidade, muitas pessoas se envolvem, às vezes direitos humanos dá mais direito ao pedófilo do que a própria mãe, né, que teve a criança abusada. A gente observa muito isso aqui no Brasil. Infelizmente, essa mãe se deprime, essa mãe se isola e essa criança é totalmente destruída. As minhas outras perguntas a gente pode passar mais para frente, mas eu vou fazer uma da Cíntia, que também ainda é no tema de pedofilia, porque a minha próxima é um tema um pouquinho diferente, que a doutora tocou mais para frente. Mas a Cíntia, ela questionou, ela disse o seguinte, que lá no Japão existe bastante pedófilo, e existem muitos casos de crianças que somem, crianças que andam, né, na bicicleta quando saem da escola, vão de bicicleta para casa, né, juntos, e aí sempre tem aquele grupinho de crianças que vai, como eu acho que você já deve ter visto em algum vídeo, né, vão voltando para casa, e um vai entrando no seu bairro, o outro vai entrando no outro bairro, até geralmente fica uma criança, e somem crianças, não é, e elas são agredidas sexualmente, né, por um pedófilo, e ela disse, a questão dela era mais no sentido do Japão, por que o Japão tem tanto desse tipo de classificação de espírito, né? Essa foi uma das perguntas que ela fez. Ser inteligente não é ser evoluído, né? Evolução não tem nada a ver com a inteligência tecnológica, de nenhuma forma. Então, os espíritos, às vezes, pedem para reencarnar em regimes severos para vir a moralidade deles. Então, você vai encontrar aí no Japão uma grande quantidade de pedófilos, mas você tem um regime que não facilita para eles. Enquanto que em países como o Brasil, da América Latina, o regime facilita e coloca ele como vítima. Então, claro, o Japão, o sistema judiciário é completamente diferente do nosso. Por quê? No Japão, eu acredito que um pedófilo, ele jamais vai ter a facilidade que vai ter no Brasil. Então, esses espíritos, eles pedem o quê? Eles pedem punição. A punição não é a pena de morte. A punição é uma pena severa de 20, 30 anos que ele vai ter que cumprir. Numa próxima reencarnação, então, ele não vai avançar para esse lado da pedofilia. Então, isso quer dizer que nós classificamos, às vezes, alguns países como países de primeiro mundo, mas existe espírito de quarto, vamos dizer, existe espírito da primeira dimensão ali. Espíritos que são complicados, que foram inteligentes, mas não souberam usar sua inteligência. Essa classificação nossa, ela não está de acordo com a justiça divina. Porque nós falamos, olha, o país é de primeiro mundo, mas o mundo é de expiação e prova, como é que pode? Então o país não é do primeiro mundo, entendeu? Ele está qualificado como expiação e prova, generalizado dentro do planeta. Nós fizemos a nossa classificação, mas esquecemos da classificação da justiça divina. Então, alguns espíritos que já erraram, bastante complicado, já pedem para reencarnar em países em que existe a ditadura rigorosa para o melhoramento dele. Então, esse é pedido dele. Então, dentro dessa transição, a gente sabe que muito regime ele vai deixar de acontecer e será um regime mais justo para as pessoas boas, né? E mais severo para as pessoas que praticam o mal. Então, por isso que você vai encontrar países desenvolvidos tecnologicamente, mas, no entanto, espíritos com a decadência moral lá embaixo, né? E ela trouxe outra pergunta, Silvandi, também do Japão. Dentro dos desequilíbrios sexuais, existem pessoas que compram calcinhas online, não é, no Japão. E
às vezes podem até comprar calcinhas de crianças, né, que vendem online, que tem crianças, na verdade, que vendem online essas calcinhas dela, e eu acredito que a pergunta que a Cíntia quis dizer foi se essa pessoa não agiu ou não, digamos assim, não tomou o ato da pedofilia como um ato mesmo assim, como não agrediu fisicamente uma pessoa, ela ainda está sendo classificada como um pedófilo pela espiritualidade, por ter, ou por estar estimulando, ou por estar comprando essas calcinhas, assim? Olha, para a justiça divina, o pior crime terreno é a pedofilia. Tem uma ideia. Porque o espírito que está vivendo a pedofilia, a gente não pode classificar nem como uma expiação em prova que ele está vivendo. Eles classificam como a brutalidade humana e a condição animal do espírito que pratica isso. Então, algumas linhas de pensamento dizem assim, olha, a criança que foi abusada, ela está na expiação em prova, porque ela abusou em vidas passadas. Não é isso que ele diz. Então, eles falam que essas crianças psicologicamente não estão preparadas para viver uma prova tão dura como essa. Que aí eles chamam de livre-arbítrio humano daquele praticante. E que severamente ele vai responder quando sair do corpo físico. Pode passar anos e anos em regiões inferiores. Muitos deles que praticaram estupro e mataram essas crianças passam 50, 100 anos escutando os gritos, que chegam a um estado de loucura esquizofrênica espiritual, mesmo como desencarnados, e quando reencarnam, a gente sabe que a estabilidade emocional deles é zero, eles não vão responder de nenhuma forma a nenhum tipo de emoção, são espíritos que praticamente, dentro da consciência de culpa, eles vão querer se matar a todo custo. Então, para eles, um dos maiores crimes cometidos na Terra é a pedofilia. Então, isso quer dizer que aqueles sites que vendem isso ou aquilo, eles também são cúmplices. Eles também estão envolvidos nesse ciclo, entendeu? E nessa transição, a gente sabe que essa categoria de espírito na Terra vai deixar de existir. A maioria vão ter que voltar antecipadamente. Muito bem, obrigado, Silvani. Eu posso fazer só um comentário? Pode. Acho que dentro dessa pergunta, mesmo a pessoa que só mexe virtualmente, eu acho que moralmente ela é baixa, né? Ela tem um espírito moralmente, porque quem procura isso, ela não é uma pessoa normal, mesmo que não tenha a conjunção carnal, né? Não tem o contato com as crianças, mas quem procura isso mesmo virtualmente tem o mesmo problema, tem o problema da moral mesmo, né? Mesmo sendo virtualmente, né? Não é, Silvantir? Porque quando você... a gente tem muito cuidado em termos de evangelização infantil, né? Porque a gente tem que saber quem é que nós estamos colocando, qual é o comportamento. Você está lidando com mente infantil. Mente infantil, a gente sabe que ele não vê maldade no outro, né? E de repente você não pode colocar qualquer pessoa para evangelizar criança, sem você saber o comportamento, a convivência lá fora. Então os hospitais têm todo esse cuidado com relação a lidar com esse processo. Eu vi também uma consulta de um pedófilo no interior do estado que ele se infiltrou na reunião pública. Olha, ele se infiltrou, veja o perigo, né? E de repente a gente observava que o comportamento dele era sempre de estar agradando as crianças, trazendo pipoca, trazendo isso ou aquilo, e não precisava, porque os hospitais têm tudo isso. E fomos fazer um levantamento de quem era essa pessoa. E ele, como paciente infiltrado, ele tem envolvimento com pedofilia. E o que a médica fez foi imediatamente chamar ele para uma conversa e dar alta a ele para tirar ele de dentro do ambiente. Porque se ele se mantém ali dentro, talvez o estrago seria muito grande, entendeu? Porque na realidade ele tem aquela coisa de conquistar a mãe, conquistar o pai, e daqui a pouco querer ir para a casa da criança, querer ajudar. Então tem essa estratégia. E a nossa estratégia foi, vamos dar alta a ele. Demos alta a ele, ele não voltou mais para dentro da reunião pública.
Sim. Eu acho que o Chico... Deixa eu pedir água aqui. A Sâmula tem uma pergunta referente àquela parte da aula em que diz quando esses espíritos estão no plano espiritual, né, e eles estão sofrendo e eles pedem uma nova oportunidade para reencarnar, né, e mesmo sabendo que eles vão falhar, eles pedem. E a pergunta da Sâmula é exatamente por que a espiritualidade permite que eles reencarnem, mesmo sabendo que vai ter uma recaída desses espíritos? Olha, a justiça divina, ela permite que o pedófilo reencarne, esperando que a justiça terrena também seja feita, entendeu? Porque se ele comete, Chico, o primeiro ato, e ele pega aí 30 anos de cadeia, praticamente a existência dele foi embora, 30 anos. Mas só que a justiça divina permite a reencarnação dele, e a justiça na Terra não funciona. Não funciona. Então, se a gente for contar os diversos casos que já acompanhamos dentro dos hospitais de pedofilia e não resolvido pela justiça, e de repente aquela mãe fica completamente abandonada, sem ter um apoio psicológico, a criança perturbada, entendeu? Então, quem dá esse suporte são os hospitais, porque o Estado não dá esse suporte. Aí perguntamos, né? Tudo bem, Deus permitiu. Agora, você não acha que se essa justiça fosse empregada no primeiro ato, não iria controlar ele? Uhum. Claro que sim. Não iria melhorar ele? Sim. Mas só que o Estado deixa 30, 40 vítimas para depois esse homem pagar uma pena de 5 anos, que vai pagar um terço da pena, daqui a pouco ele está na rua de novo para fazer tudo de novo. Eu acho até que é dentro desse assunto que eu tinha até perguntado aqui, se esse tipo de espírito não entraria naquela classificação de que não pode mais encarnar na Terra, ou se aí o senhor acabou falando que é permitido por conta de que venha para pagar pelo que fez, né? Porque tem uma classe de espíritos que fica proibida, né, seu Vandir, de encarnar. Eles não entram nessa classificação. Não, essa classificação ela deixou de existir a partir de 2000. A partir de 2000, essa classe aí não entra mais, entendeu? Entendi. Então, graças a Deus que a justiça divina fez a interferência, porque terminou o ciclo de expiação e prova, e para chegar à regeneração não dá para você manter essa classe. Uhum. Vou falar nisso, tem uma aula excelente essa semana passada aí sobre a primeira fase do mundo de regeneração, viu? Quem não assistiu, assista. Eu não assisti ainda. Eu não assisti esse. Pode fazer? Por favor. Eu posso dizer que eu ainda tenho muita dificuldade em entender por que a providência divina, por que Deus, como é que eu vou dizer, deixa que isso aconteça, sabe, com crianças. Eu não consigo entender, porque, como o seu Vandir falou, não é uma coisa, assim, uma expiação dessas crianças. Então, para mim, ainda é muito difícil aceitar. É uma escolha. É uma escolha do abusador, na verdade, né? Eu não entendo, é muito difícil eu conseguir aceitar que... Porque, como todo mundo sabe, essas crianças, elas não têm culpa nenhuma, não sabem, sabe? Então, é muito complicado para eu aceitar isso. Mas é interessante que todo crime é a escolha da pessoa que está abusando, né? Eu acho é interessante também que tem muita gente que foi abusado sexualmente quando criança, que que entrou na pedofilia também. Tem uma explicação para isso? Tem. Jesus dá essa explicação. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros vos fizessem. Entendeu? Porque se você passou pelo drama, por que você vai impor o drama ao outro? Então nós temos que tomar plena consciência. Já existiu crianças que foram abusadas, superou tudo isso, e de repente se formaram na área de direito, muitas vezes fizeram concurso para juiz, passou, para combater esses atos. Então, esse é o melhor caminho. Mas para a espiritualidade, quando eles dizem assim, olha, é injustificável, aconteceu isso, e ele fazer
da mesma forma que fizeram com ele, então ele responde, entendeu? Responde. Porque a gente sabe que o trauma existe e existe. O trauma é insuperável, né? A criança que foi abusada sexualmente, esse trauma é insuperável. Ele vai desencarnar e esse trauma vai acompanhar ele. Agora, o trauma é seu. Você não pode fazer vítima. Você foi vítima. Sim. A minha pergunta, seu Vandir, assim, eu compreendi isso que o senhor acabou de falar sobre que a criança é uma vítima e não tem o merecimento desse ato do pedófilo. Mas como explica às vezes, assim, por exemplo, eu dei um exemplo, numa casa em que tem às vezes 2 meninas e o adulto abusa apenas de uma. Assim, o que eu quis falar, essa lei de atração, essa lei de atração que a pessoa teve, assim, por uma só, a outra, assim, foi poupada, sabe? Será que essa teve algum débito? Pode ter tido essa menina que sofreu, pode ter tido algum débito com ele em algum momento? Assim, nesse caso, porque a gente não classifica como débito, mas ele escolhe a vítima mais fragilizada, né? É como um animal que vai devorar o outro, né? Então ele encontra a facilidade na vítima mais fragilizada. Talvez a outra, ela seja mais esperta, ela vai denunciar, entendeu? Ela não tem mais ameaças, enquanto que a outra não. Ele está vendo que tem muita criança que tem uma infância muito pura. Ela não vê maldade. E outras não, ela já tem essa percepção do que é certo e o que é errado. Então, ele vai escolher aquela vítima mais frágil, entendeu? Faz sentido. Obrigada, seu Vandir. Lília, quer fazer? Quero. Não, até acho que é tem a ver com isso também, uma pergunta que até só um comentário que eu queria entender, se tem alguma ligação, é sobre os meus amigos, que eu tenho meus amigos próximos que são homossexuais, todos eles tiveram algum tipo de abuso na infância. E eu queria saber qual é a ligação, assim, por que existe isso, né? Esse ponto de vista foi tocado pela espiritualidade e, às vezes, o trauma do abuso, ele pode levar a uma sexualidade, sim. E nós temos que compreender que essa pessoa, ela precisa de ajuda, essa pessoa precisa de apoio, entendeu? Porque a experiência sexual que ela sofreu foi uma experiência de violência que causou trauma, entendeu? E esse trauma causou insegurança e levou justamente a esse desvio. Para a espiritualidade aí, ele é menos culpado, entendeu? É menos culpado. Porque, na realidade, a primeira experiência aí foi uma violência contra o seu próprio espírito, entendeu? E claro que essas pessoas, elas vão desencontrar-se sexualmente. Então, nós tratamos de alguns que a gente observa que são homossexuais, porque foram abusados sexualmente. Então, quando a gente observa isso, a gente vê nele o drama do que ele passou há 30 anos atrás. Entendeu? Então, ele guarda essas imagens fortes. E são pessoas que precisam de apoio, são pessoas que precisam de toda a nossa atenção e de todo um tratamento para ele, entendeu? Para superar o que eles passaram. Você vai fazer a próxima pergunta, Lília? Não, pode fazer outra. Então, eu vou questionar, seu Vandir, sobre a pessoa quando reencarna esquizofrênico, que foi o caso aqui que falou na aula, e porque, né, do pedófilo, ele vem com uma esquizofrenia muito grande, né, para esquecer todo o momento que ele vive na espiritualidade. E aí a minha questão é o seguinte: qual a relação da mãe ou da família que aceita esse filho esquizofrênico?
Vê só, é interessante que os espíritos, eles se unem pelo conceito de afinidade, é isso que fala dos espíritos, entendeu? Uhum. Então, toda a família que está ali envolvida nessa questão, eles praticavam o mesmo ato, entendeu? A justiça divina une eles numa prova só. E essa prova que está ali, pai, mãe, irmãos, todos eles participavam do mesmo ciclo vibratório de iniciações de vidas passadas. Então, por isso que nós temos as nossas afinidades no mundo espiritual, que fala até lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Parentesco corporal e parentesco espiritual, né? Não fala sobre isso lá. Então, o pai forneceu o vultório corporal, mas o espírito já existia. Eles se unem pelos laços de afinidade, não é isso que fala? Então, isso quer dizer que aquele pedófilo que vai reencarnar naquela família, dentro de um processo de uma esquizofrenia severa, pai e mãe também praticavam pedofilia, viu? E agora está recebendo ele como esquizofrênico. Sim. É joia. Nada por acaso, né? Nada por acaso. A justiça divina não ia praticar um ato desse com a mãe que não tivesse culpa, nem com o pai, né? Então eles vão ter que reeducar o que eles praticavam, né? Aí vem, seu Evandino, que fala aqui também, né? Da importância dos pais na reeducação desses espíritos, né? Essa importância é fundamental, porque os espíritos, eles trazem traços de perfeição, como eles trazem traços de imperfeições. Então, os traços de imperfeições, a justiça divina está mostrando o que ele é, o que ele pode ser lá no futuro. Tem muitos pais que ignoram isso. Eles não aceitam o defeito do filho, ele aceita a virtude. Só que nós não estamos no mundo de regeneração. A gente está no mundo ainda em que esses espíritos, ele vai apresentar um determinado amor pelo pai, mas os pais vão ter que ver as imperfeições para corrigir. E se não corrige essas imperfeições, toda a responsabilidade são dos pais, a partir do momento que eles são coniventes com o erro do filho. Isso aí me deixou uma gancha para a pergunta que eu queria fazer lá no comecinho, que eu deixei passar. Posso fazer? Pode ser. Tem um caso de uma criança, minha esposa trabalha numa creche, né, aqui, e tem um caso de uma criança na sala dela, de 4 anos de idade, e do nada essa criança, ela é uma menininha, né, tem uma irmã também, uma irmã mais velha, né, e do nada essa criança chegou para todo mundo, para os pais e para a creche, e disse que ela não era menina, que ela era menino. E ela chegou com o cabelo cortado, ela mandou a mãe dela cortar o cabelo dela, e ela começou a dizer para todo mundo. E ela disse até que o nome dela não era nem o nome atual, né, que deram para ela. Meu nome não é mais esse, eu agora me chamo tal, e deu o nome. E começou a dizer que era menino. Ao ponto que as pessoas hoje em dia, e ela fica com raiva quando chamam ela de menina, né, ao ponto de que as pessoas pararam na creche de dizer, né, que ela era menina. Mas nesse ponto que o senhor falou aí, que a responsabilidade é dos pais, né, a gente vive na sociedade atualmente onde as pessoas alimentaram a ideia de que a homossexualidade é um fator normal, digamos, é uma terceira sexualidade, né? Então está tendo uma aceitação muito maior a nível mundial. E esses pais, eles pararam de combater a ideia de que a filha está dizendo que é menino e estão deixando, né, ela se dizer que é menino. A responsabilidade desses pais perante a justiça divina não é reduzida pelo fato de uma sociedade inteira ser alimentada por essa ideia de aceitação da homossexualidade? A pergunta que eu faço a vocês é, uma criança de 8 anos de idade, ela diz que quer matar, a gente vai comprar uma arma? Entendeu, pessoal? Não, né? Então, os espíritos vieram com imperfeições, perturbações, para ser corrigido pela base, que são os pais. Independente de qualquer aceitação social,
nós temos uma responsabilidade espiritual com aquele espírito. E será que depois que essa criança um dia desencarnar, tornar-se um adulto, ou desencarnar, voltar para o mundo espiritual, ela vai dizer o que aos seus pais? Eu não tinha maturidade para falar aquilo e vocês aceitaram. E ele vai dizer, não, porque era o conceito social, o espírito não vai de forma nenhuma aceitar isso. Porque a infância foi dada para a gente colocar limitações, para a gente colocar diretrizes. Ninguém nasce adulto, nem ninguém nasce com experiência. Nós vamos adquirir experiência com os nossos pais. E se essa experiência ela for mal conduzida, a responsabilidade são dos pais. Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, pessoal. Os pais têm uma missão de conduzir os seus filhos. Olha aí, de conduzir os seus filhos. Então, se de repente na sociedade mundial começam a falar que pedofilia é normal, e as crianças começam a dizer, quando eu crescer eu vou ser pedófilo, está ouvindo? Então você vai incentivar por isso? Então, o que diz os espíritos? As leis humanas, está lá escrito até no Evangelho segundo o Espiritismo, as leis humanas mudam, as leis de Deus não, elas não mudam. Muito bem, muito obrigado, Silvani. É um fator que a gente vai encontrar bastante, eu posso dizer, da homossexualidade, das explicações que vão ser levantadas dentro do hospital aqui na Austrália. É um quesito em que eu já conversei como eu já disse a vocês antes, com amigos que são homossexuais, e a gente só consegue realmente adentrar nessa explicação quando a gente entra no fator da ciência, né? Não, a ciência é base, porque a ciência, nós fazemos aqui palestras para mais de 800 pessoas, né? E nós temos um público aqui diversos, mas ninguém se sente discriminado, porque a base ela é científica, né? E a base científica ela tem lógica, ela não é agressiva. Então ela é uma base que você explica a eles toda essa conduta. Mas também ninguém vai violar o direito de ninguém. Se ele quiser continuar homossexual, o direito é dele. Mas nós temos o dever de explicar todo esse processo na visão científica. E nenhum deles aqui sai chateado, nenhum deles sai revoltado. E às vezes até me procura em particular e diz assim, olha, se eu tivesse essa explicação há muito tempo atrás, eu não teria feito tanta loucura na minha vida. Então tem uns que são sinceros, né? Tem outros que ficam só na palestra, não comentam nada, ficam no silêncio. Mas eu acredito que o grande desafio da humanidade é entrar no eixo da moralidade espiritual. E diante de crise viral e outras situações que virão, Francisco, as coisas não vão ficar difíceis não, vai ficar mais fácil. Deus te ouça, seu Vandir. Pessoal, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, na verdade, uma colocação, mas... Eu tenho uma pergunta que ficou ainda. Por favor. Não, eu só queria saber se tem uma explicação da onde que vem que uma pessoa vira um pedófilo. É um distúrbio que tem uma origem em outro. Eu não sei se é uma pergunta mais de psicólogo, né, ou tal, mas, é um distúrbio que vem de algum lugar ou da onde que surge esse distúrbio, né? A pedofilia é um desvio de sexualidade gravíssimo, entendeu? É uma autoanulação do próprio sentimento de si mesmo para prejudicar os outros, mas ela pode vir do distúrbio do hétero compulsivo, entendeu? Do desequilíbrio do homem sexual, do desequilíbrio da zoofilia, e agora essa pessoa ela vai se deslocar para um lado quando ele acha que não vai ser punido, que é a pedofilia. Então, observe que nós podemos controlar tudo na nossa vida, né? A gente podemos controlar até a comida que a gente come. Mas se a gente se perde sexualmente, você não tem controle. Então, por isso que os espíritos classificam que as energias sexuais da alma são uma das mais perigosas, quando ela perde as diretrizes, entendeu? Porque
só vai depender de você, não vai depender de uma psicóloga. Mas quando você perde o rumo da sexualidade, o que é que acontece, né? Sempre você vai cair em perturbação. Se você tem essas energias sobre equilíbrio, ela vai equilibrar a mente e o corpo. Mas se houver o desequilíbrio, a mente vai junto. Então, por isso que nessa escala, a gente observa que é uma escala de uma decadência moral que chega até a pedofilia, entendeu? Aí você veja, nós estamos num planeta de expiação e prova. Um ser humano se relacionar com um animal, veja o desequilíbrio sexual. Então, aí você já diz o seguinte, olha, a Terra era um presídio, né, que mandavam de tudo para cá. Mas o presídio acabou, né, pessoal? Não vai ter mais presídio aqui. Então, agora começou, vamos tirar os presos mais perigosos, né? Vamos começar pelas pedofilia, né, que machuca a infância. Então, as intervenções de mundos, está escrito também no Livro dos Espíritos, quando fala na evolução dos mundos. E diz assim, olha, todas as vezes que o mundo ele não evoluir, a justiça divina vai impulsioná-lo a um processo de evolução. É o nosso caso aqui. Então, nós estamos sendo impulsionados a um processo de evolução. E nesse processo de evolução, para nós, é uma destruição. Para Deus, é uma renovação social. Obrigada. Maravilha. Seu Valdir, eu queria aproveitar esses últimos minutos aqui, já que a gente já se esclareceu, para levantar o questionamento sobre as camadas perispirituais, que a doutora Cristina nos esclarece, não é? Quando as pessoas começam a se acometer desses atos, e ela fala que quando começam a contaminar as camadas superficiais. E aí as camadas vão adentrando. Se a pessoa continua nesse ato, vai se adentrando e vai contaminando outras camadas até chegar a desenvolver doenças degenerativas, não é? O senhor poderia explicar para a gente melhor? Isso aí é no contexto geral, não é só no lado sexual. Mas, digamos assim, eu me acometo eu bebo bastante álcool. Eu começo a contaminar minhas camadas periféricas, superficiais. E aí vai até chegar a atingir o meu fígado, né? Seria basicamente isso? Porque os espíritos falam que dentro do processo da nossa primeira reencarnação em mundo primitivo, nós tínhamos uma camada chamada camada periférica, e o nosso espírito, né? Então, o que é que acontece? Durante a trajetória reencarnatória, nós fomos adquirindo uma crostazinha que foi formando outras camadas. E chegamos a 32. Imagina, né? A 32 camadas periféricas. Sendo que a principal, que faz o revestimento da pele e toda a proteção dos elementos e agentes negativos, ela é a principal. Ela é quem detém as ações de fluido, essa coisa. No processo de viciações, droga, álcool, essa coisa toda, então, os danos que nós vamos ter, a longo prazo, ele vai acontecer. Mas de imediato não, mas a longo prazo sim. Porque as camadas internas, elas são protegidas pelas externas, pela externa. Quando essa camada externa ela é violada, as outras estão livres. É aí que vem a hepatite, é aí que vem o câncer de fígado, é aí que vem vários desequilíbrios psicológicos também, porque a principal camada foi atingida, que é a periférica. Então, isso quer dizer que os elementos negativos, ele é detido logo sobre a nossa pele, já fica ali. Ele não ultrapassa. Mas, quando há uma queda imunológica pela viciação, se a gente perder essa proteção da camada periférica, tenha certeza que várias doenças acontecem e o indivíduo é levado ao desencarne. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Mas alguém tem alguma pergunta? Acho que tá para falar. Eu tenho. Eu não entendi um trecho aqui da aula. E eu até vi o vídeo para ver se eu entendi e não ficou bem claro. É o seguinte, Silvandir. É assim, as leis de afinidade mentais é que faz com que aquele que nós prejudicamos seja atraído para nós.
não ficou bem claro, assim, ó. Deixa eu explicar a você. Existe o nosso subconsciente, onde estão os nossos erros. Quando uma entidade desencarnada, ela se aproxima de você, você prejudicou, se você estava no sexo masculino em vidas passadas, pouco importa. Você está no sexo feminino. Quando ela se aproxima de você, ela sente como se fosse uma transmissão de imagem de tudo que você fez com ela. Então ela não tem dúvida, essa é Tati mesmo. Só mudou o corpo, mas é ela. Porque é como se fosse um filme que estivesse passando na mente dele. E esse filme diz o seguinte: ela tem afinidade comigo e foi ela que fez isso comigo. Então, por isso que na doutrinação vocês já encontraram algumas situações, vocês falam assim: olha, mais tarde tem uma nova pessoa, ela mudou. Mudou para você, para mim não. De jeito nenhum. Ela continua a mesma, porque para ele você está na sintonia dele, porque o seu subconsciente ainda contém os erros que você praticou com ele, Tati. Entendi. Eu não estava entendendo. Ninguém se esconde. Certo. Pois é. Isso é verdade, seu Landir. Uma vez no centro que eu frequentava em São Paulo, eu fiz um estágio dentro da Câmara de Desobsessão, né? E teve uma manifestação, né? E o espírito que se manifestou, ele chegou a falar, ele falou, ele muda de vaso e eu continuo atrás dele. Era uma coisa muito forte, assim, porque eu sei quem ele é. É bem isso que o senhor falou. Não é porque ele não vai em busca do sexo que você está. Ele vai em busca da memória que você tem. Tá entendendo? Então, nós não podemos nos esconder. É impossível enganar o mundo espiritual. Porque quando ele se aproxima, é como se a nossa memória ativasse todo um passado. E por que a gente se perturba? Não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que nós fizemos, entendeu? A gente se perturba por isso. Porque ele vai atrás daquilo que nós fizemos, não aquilo que a gente está fazendo, né? Porque às vezes na doutrinação, a gente diz, olha, mas ele é uma pessoa boa, ele está mudando, ele faz campanha do quilo para você, para mim não. Para mim, olha, então, você quer mostrar algo que ele não enxerga. Porque se ele viveu na época medieval, ele está atrasado com todas as roupas. Quando ele observa, na cabeça dele, você está com a mesma roupagem. Independente da época e da evolução da sociedade, ele não quer saber não. É o soldado que me degolou. Ele está vendo isso, pessoal. Isso leva um determinado tempo para a espiritualidade trabalhar a memória dele, para trazer ele para aquilo que você é, não para aquilo que você foi, né? É muito interessante isso. Eu tenho até um exemplo que aconteceu comigo sobre isso. Eu tive um namorado que a gente foi frequentar o centro e aí teve uma desobsessão. Mentira, ele não ia ainda não. Eu que ia. E teve uma desobsessão em mim para ajudar ele. E aí a entidade que eles tiraram era uma ex-mulher dele que obsediava ele para ele fazer com quem ele estivesse o que ele fez para ela, de trair, de ser infiel, de sacanear. Então, e ela, ela não aceitava sair de perto dele. Não aceitava. Só que aí que eles falaram, mostraram quem que estava do lado dele, quem era eu, ela não me enxergava. Na hora que ela me enxergou, aí eles falaram, ela era minha irmã de vidas passadas. Entendeu? Aí ela aceitou sair por causa que era eu. Ela aceitou ser ajudada. Entendeu? Sair de perto dele. E aí disso, a gente também já terminou, mas ele hoje é casado, tem filho, tudo. Parece ter dado bem. Então, assim, espero que tenha ajudado ele, assim, né? Ele ter melhorado um pouco.
né? Espiritualmente foi bem Quem isso. sabe não reencarnou como filha dele, né? É isso. E ele teve uma filha. Teve. Vai saber, né, seu Randir? Agora que o senhor falou isso, olha. Se ele teve uma filha. Verdade, seu Randir. Pronto, acho que reencarnou como filha dele, né? Sim. Ainda bem que não foi filha de Tato, porque ia dar um trabalho tão grande em Tato. Eu só queria fazer um comentário na aula. Tem um questionamento sobre a pedofilia dentro da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, Silvandir, porque a Igreja Católica hoje em dia, infelizmente, a gente vê que ela acoberta esse tipo de crime, né? Eu fiquei pensando, como que fica isso no plano espiritual? É uma religião que as pessoas seguem tudo e qual que é o grau da gravidade de tudo isso? Vê bem, aquilo que começou errado nunca vai dar certo. Então Roma tirou a vida de um espírito celeste, não é isso? É fato. Já começou errado, né? Então, se começou errado, como é que durante séculos e séculos você vai acertar? Roma criou várias guerras santas, mais um erro histórico, né? Uhum. Depois veio o processo de aquisição, mais erro histórico. E agora nós estamos aí diante de um quadro bastante complicado na Igreja Católica, que é o apoio ao comunismo. É muito sério. Então, o que acontece? Você tem que estar dentro de uma liderança religiosa sendo orientado por espíritos superiores. E os posicionamentos que você tem que tomar, muitas vezes, não vai agradar a todos. Mas se são ordens superiores, a gente sabe que no futuro vai se estabelecer essa harmonia. Mas o que percebemos, as vítimas dos padres católicos, e que muitas vezes não houve punição, não freou nada disso, ficou bastante complicado, porque não houve também uma seleção dessas pessoas que se dizem padre, porque não tem vocação. Se você não tem vocação, você vai ser o quê? Um falso profeta dentro de uma religião. A essência tem que ser de Deus. A essência não tem que ser só dos ensinamentos, da intelectualidade que você tem. Porque os apóstolos eram homens simples, pescadores, mas eles tinham uma essência divina dentro deles, né? E morreram por Jesus. E quando a gente observa bispos, papas, passarem a mão por cima, enfraquece todas as religiões. Não enfraquece só a deles, não. Uhum. A descrença é total, né? Porque o mundo tem a Igreja Católica como uma base para as outras religiões. E se essa base ela foi abalada, as outras bases serão também. E como vai ser abalada? Então, ora, quantos processos nos Estados Unidos a Igreja Católica não tem de crianças que foram abusadas e que hoje são adultos que têm 32 anos, 20 anos, entendeu? Então, enfraquece muito a religião. O Papa, né, a autoridade maior, ele tem que ter a responsabilidade de um líder religioso e defender causas justas que vai causar polêmica, mas que é aquilo que a justiça divina está buscando para a humanidade. Você transferir um padre porque ele é pedófilo para outra igreja, você não resolveu o problema, você espalhou o problema. Exato. Porque ele destruiu naquela cidadezinha do interior a reputação dele, aí vai para outra cidade fazer a mesma coisa e não há nenhuma punição, porque a gente sabe que Roma é um país, só quem pode punir é eles, entendeu? Exatamente. E de repente esse padre ele pode se refugiar dentro de Roma. E me diga, qual é o governo que vai tirar ele? Qual é o governo que vai punir ele? Então, a Igreja Católica, ela tem que usar da moralidade e tem que usar da punição, porque você violar a infância pregando o Evangelho de Jesus é um absurdo, né? É terrível, né? Você destrói toda qualquer possibilidade da pessoa acreditar em Deus, em tudo, com isso. Mas a gente sabe que a sequência de erro histórico vai levar mais erros históricos, entendeu? Entendi. Porque
o problema aí foi a base, né? A base começou errado. Sim. O senhor tocou num ponto muito interessante aí com relação a essa resposta, porque exatamente essa questão da base, porque a gente também vê dentro do próprio movimento espírita, né, espíritos, médiuns, que você assiste uma palestra e uma palestra é questionado, o que você acha a respeito do álcool? Você pode beber socialmente. Aí você vê em outra palestra o mesmo médium dizer, não, você é médium 24 horas. Aí eu falo, poxa, como é que você pode ter uma visão dupla sobre o mesmo questionamento? É porque você está querendo dar uma resposta para satisfazer a audiência, não é? Então, assim... Se uma religião ela quer uma resposta de Deus, que seja a resposta da verdade. Não pode haver uma resposta da hipocrisia. Mas só que a verdade não agrada a todos, a gente sabe disso. Mas agrada aqueles que estão no caminho de Deus. Aqueles que estão fora do caminho de Deus vai combater vocês, vai me combater também. Mas é o caminho de Deus, pessoal. E esse caminho não existe um segundo, só existe esse. Então, por isso que, às vezes, eu vejo com tristeza o movimento espírita ficar em cima do muro, não se posicionar, entendeu? Porque vai ter medo de magoar A ou B ou C. Ninguém quer magoar ninguém. Quando você esclarece, você enobrece, né? Você não quer magoar ninguém. Você quer que a pessoa cresça espiritualmente. Agora, quando você fica em cima do muro, você não sabe nem quem é você mesmo. Você não sabe nem qual a diretriz que você vai tomar. Então, fica muito difícil conduzir um movimento espírita desse modo. Eu gosto muito do pessoal do interior daqui, que ele diz assim, doutora Cristina, eu gosto da senhora. A médica diz, por quê? Porque a senhora diz a verdade na minha cara. Eu adoro. Então, eles sentem sede disso, eles sentem sede da sinceridade, entendeu? Então, é isso que toda religião tem que praticar, a sinceridade sem magoar, né? Eu conversei com o seu Joabson, as meninas não conhecem ele ainda, essa semana, batendo papo com ele, e ele falando pra gente, a primeira vez que eu conheci a doutora Cristina, eu fui numa palestra, a gente foi ter uma primeira aula, e tinha 120 pessoas assistindo essa aula do curso de medicina, e aí ela falou a respeito da homossexualidade, e ela disse, olha, o homossexual não tem condições de trabalhar comigo, por causa de XYZ. Disse que na outra semana voltou lá, só tinha só 20 pessoas, 100 foram embora. Desistiram por causa da sinceridade dela. Não, é porque a sinceridade sem machucar, porque nós já fizemos experiência de colocar um homossexual dentro do trabalho, e ele se perturbou a tal ponto de voltar para tratamento, porque as entidades que obsediavam ele sexualmente e a prática que ele realizava impediram dele realizar qualquer trabalho. Então, essas experiências nós vivemos nos hospitais e nós percebemos o seguinte, eles são boas pessoas, mas olha, o melhor caminho para a evolução é a abstinência. E muitos, na realidade, não conseguem, né? No caso, se eles conseguissem a abstinência, eles estariam aptos a trabalhar? E alguns conseguiram e até foram em busca do seu equilíbrio sexual, até se casaram, tiveram filhos, entendeu? Porque eu aposto muito naquela frase que Jesus disse a Maria Madalena, né? Maria, eu te expulso 7, agora se você não melhorar, voltarão os 7. Então eu acredito muito nisso, porque obsessão, pessoal, não é só fumar, beber, não é só ser violento, nada disso. Obsessão em Planeta Expiação e Prova, eles vêm em diversos ângulos, entendeu? Tem pessoas que têm compulsão de comprar. Isso é obsessão? É obsessão, entendeu? É uma obsessão. Então, o compulsivo por compra é uma obsessão. Então, quando a gente classifica um defeito como um defeito especial, que a gente não pode tocar, porque vai ofender, mas não é um defeito. Sendo um defeito, a gente não tem que procurar a melhora do ser humano. Para Deus, não existe defeito especial. Defeito é defeito.